Bom, então hoje a gente vai ver a formação dos contratos. O contrato, ele é tido, né? Ele é, ele é expressado em forma de consentimento. Então, as pessoas, pode ter ficado um pouco estranha essa frase, mas as pessoas têm que consentir para que aquele contrato nasça. Então, o contrato ele nasce quando a vontade das partes ali se encontram, quando existe um consenso. Agora eu acho que eu consegui passar a ideia, ficou um pouco confuso. Então, e essa vontade entre as partes ali, ela é expressada através da exteriorização, ou seja, por palavras, por gestos, escrito, enfim, a pessoa vai consentir e exteriorizar isso de alguma forma. Aí, inicialmente, a gente tem, importante a gente analisar o artigo 107, que diz que a validade da declaração de vontade ele não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Ou seja, é basicamente a liberdade das formas. Então, em geral, as pessoas elas são livres para manifestar a sua vontade de qualquer maneira, por escrito, verbalmente, enfim, como a gente falou, e essa manifestação, ela é considerada válida. Então, não é necessário seguir um formato específico para que um ato jurídico ele tenha validade, a menos né, que a lei ela exija uma forma especial para aquele ato. Por exemplo, como é o caso do contrato de compra e venda de imóveis, que exige a escritura pública. Então, essa é uma das exceções do artigo 107. A relação contratual, ela vai se dar em 3 fases. Então, tem 3 fases para ela acontecer. A primeira fase, né, que são as conversas e as ideias ali de se formar uma relação contratual, o que não tem força vinculante, então não vai vincular as partes, né, é apenas um bate-papo ali. A proposta, ela vai vincular somente o proponente. Aí, se a gente for lá no artigo 427, a gente vai ver que a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar nos termos dela, de natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Esse artigo ele trata da obrigatoriedade da proposta de contrato, ou seja, quando uma pessoa faz uma proposta de contrato, ela fica vinculada a essa proposta, somente ela fica vinculada. E aí é interessante a gente olhar também o artigo 429, que diz que a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais do contrato, salvo se o contrário resultar da circunstância ou dos usos. E o parágrafo único diz: pode revogar-se a oferta pela mesma via de sua divulgação, desde que ressalvada esta faculdade na oferta realizada. Esse artigo ele diz para a gente, ele se trata né, das ofertas feitas ao público, quando elas podem ser consideradas propostas de contrato. Então, em geral, uma oferta ao público, como uma promoção em uma loja, um anúncio de venda de um produto, ele é visto como uma proposta contratual, desde que tenha né, todos os elementos ali necessários para a formação do contrato. O que são esses elementos necessários? É o produto, o preço, as condições para você adquirir e tudo mais. E aí a gente tem as exceções, né? Como sempre tem a regra e a exceção. A gente tem 2 exceções. A primeira é que se as circunstâncias indicarem o contrário. Por exemplo, uma oferta que ela precisa de disponibilidade de estoque. E o segundo caso é que se os usos e os costumes do mercado indicarem uma oferta que não obriga o proponente, ou seja, como no caso de anúncios publicitários, que geralmente eles são considerados aí convites para negociar e não propostas vinculantes necessariamente. Então, tem 2 exceções importantes aí de serem lembradas. E, por último, a gente tem que olhar o artigo dessa parte, né? Do artigo 428 do Código também, que ele diz assim: deixa de ser obrigatória a proposta. Aí tem todos os artigos. Então, vamos para o primeiro. Se feita em prazo
a pessoa se feita sem prazo a pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Considere-se também presente a pessoa que contrata por telefone ou por meio de comunicação. Segundo, se for feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Terceiro, se feita a pessoa ausente não tiver sido despedida a resposta dentro do prazo dado. E quarta, se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte, a retratação do proponente. Então, vamos por inciso. O inciso primeiro, ele diz que se a proposta ela foi feita sem prazo para uma pessoa presente, não foi imediatamente aceita. Ou seja, essa pessoa presente, a gente pode considerar também aquela que está em contato por telefone ou por meio de comunicação em geral, por exemplo, também. Então, se a pessoa ela não aceita a proposta no momento, o proponente ele deixa de estar obrigado a realizar aquela coisa. Aí, no segundo, a gente tem a ideia de que se a proposta ela foi aceita sem prazo para uma pessoa ausente, ela deixa de ser obrigatória, né, caso já tenha passado tempo suficiente para que a resposta chegasse ao conhecimento ali do proponente. Então, esse prazo ele vai depender das circunstâncias, né, como o tempo necessário para envio de uma carta ou de um e-mail, não sei, atualmente e-mail, né, a carta não é muito mais utilizado. Aí o inciso terceiro, ele diz para a gente, no caso, que a proposta foi feita por uma pessoa ausente com prazo específico e não houve resposta dentro desse prazo. Então, nesse caso, o proponente ele deixa de estar obrigado a manter a oferta após o prazo definido. E o último diz para a gente que se antes ou no mesmo tempo em que a proposta chega ao conhecimento da outra parte, o proponente revoga, ou seja, ele desiste. Então, nesse caso, a proposta ela perde também a validade. É interessante esse artigo, tem muitos... Dá para a gente tirar muitos exemplos aí. Aí a gente vai para a terceira etapa da formação contratual, que seria a aceitação. A aceitação é a exteriorização da vontade. Então, ali nasceu o negócio jurídico. Então, aí a gente não tem requisitos especiais, tem requisitos com exigências legais. Eu coloquei para vocês 2 artigos que têm essas exigências. Nossa, é um trava-língua para mim falar isso. Tem essas 2 exigências, no caso, 2 artigos, para a gente ler. Primeiro, o artigo 432, que diz que se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo a recusa. Vamos lá, vamos por partes. Então, esse artigo ele vai tratar de situações em que a aceitação expressa da proposta ela não é necessária para que o contrato ele seja considerado ali concluído. Em alguns tipos de negócios, é comum o silêncio, né? Ou a ausência de recusa sejam interpretados como aceitação. Então, esse artigo, ele explica isso para a gente. Eu posso dar um exemplo para vocês desse artigo. Por exemplo, se uma empresa ela fornece mensalmente produtos para uma outra empresa X, por costume, a entrega ela é feita sem necessidade de confirmação mensal, certo? Então, nesse caso, o simples fato de a empresa aceitar os produtos sem recusar a oferta em tempo hábil já é considerado uma aceitação tácita e o contrato é visto como concluído. Então, esse é um bom exemplo aí para a gente pensar no artigo 432. E também o artigo 111. O artigo 111 diz que o silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então, esse artigo ele diz para a gente as situações em que o silêncio de uma pessoa ele pode ser interpretado como o consentimento. Em geral, para um ato ou um contrato ser considerado válido, espere-se uma manifestação, né, clara de vontade ali, como uma assinatura, ou um sim, uma coisa verbal. No entanto, o silêncio ele pode ser interpretado como concordância também.
Por exemplo, no contexto ou com costumes estabelecidos nas relações entre as partes, também permite essa interpretação. Em situações onde não há exigência legal para uma manifestação também. Então, por exemplo, que exemplo que eu posso dar para vocês? Contrato de prestação de serviços contínuos, por exemplo. Então, se um cliente ele utiliza o serviço sem manifestar recusa, e é costume que o silêncio, nesse sentido, seja interpretado como anuência, o prestador ele pode entender que o cliente concorda, né, com a continuidade ali do contrato. Então, é um consentimento silencioso entre as partes. E agora a gente vai para as teorias sobre o momento da formação do contrato entre ausentes e presentes. A primeira teoria é a teoria da informação ou cognição. A teoria da informação ou cognição, ela pauta que a parte ela deve possuir conhecimento da proposta e responder expressamente pela aceitação. Ou seja, a vinculação da aceitação acontece quando a contraparte tiver o conhecimento da resposta positiva, basicamente. Aí a gente tem também a teoria da recepção. A teoria da recepção pauta que o contrato ele vai se formar ali quando a aceitação chega ao destinatário. Independente, e essa parte é muito importante, independentemente dele ler ou tomar ciência. Então, só chegar já faz com que o contrato seja formado, né? Aí, na teoria da recepção, por exemplo, a gente pode citar um e-mail. Chegou na caixa de entrada, ok, foi aceito. A teoria da declaração, ela diz que o contrato ele ocorre, ele se forma no momento em que o oblato ele declara a aceitação da proposta. Então, por exemplo, alguém vai, te liga e faz uma proposta de contrato por telefone. Você concorda, fala assim, eu aceito. Então, pela teoria da declaração, o contrato já está formado no momento que você aceitou, pronunciando essas palavras, né? Mesmo que o proponente ele não tome ciência imediatamente também. E a teoria da expedição, que ela é utilizada de forma mitigada no Código Civil Brasileiro, que diz que o contrato ele é considerado formado no momento em que o aceitante envia a aceitação ao proponente. Ou seja, por exemplo, tem uma pessoa que faz uma proposta de compra por e-mail. Então, o destinatário ele aceita a proposta e envia a sua resposta por correio. Aí, juntando isso na teoria da expedição, o contrato ele se forma no momento em que o correio é postado, no correio. Mesmo que a carta demore ou chegue ou não chegue, às vezes, para o proponente, está afirmada a partir desse momento. E aí, é importante a gente dizer que o nosso Código Civil ele adota, né, a teoria da expedição de forma mitigada, ou seja, tem algumas ressalvas que vão flexibilizar ali a teoria em determinadas circunstâncias. E nisso, a gente precisa dar uma atençãozinha especial aí para o artigo 432 do Código Civil, que diz o seguinte: os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, primeiro, no caso do artigo antecedente, que é o artigo 433, né? Se o proponente se houver comprometido a esperar resposta, e terceiro, se ela não chegar no prazo convencionado. Então, a regra do artigo 434 é que o contrato entre ausentes se forma no momento em que a citação é expedida. Então, a expedição, ela seria o envio da aceitação ali. Aí, o inciso primeiro, ele fala para a gente relembrar o artigo 433. Eu não coloquei aqui, mas depois vocês podem dar uma olhada, que o artigo 433, ele trata da revogação da proposta e das condições que fazem com que a proposta, né, perca a sua obrigatoriedade. Então, se o prazo, por exemplo, a resposta passar ou se o proponente revogar a proposta, não há formação do contrato, mesmo que a aceitação já tenha sido expedida. Por exemplo, se a proposta ela foi feita ali com prazo de resposta, então o aceitante
e o aceitante expedir a aceitação após essa data limite, o contrato ele não se forma, mesmo que a aceitação tenha sido, entendem? Aí no inciso segundo, é basicamente se o proponente especificar que só considera o contrato válido quando receber a aceitação, ou seja, quando chegar até ele. Chegou até ele, ele vai considerar válido. Então, a formação do contrato vai depender da recepção e não da expedição. É uma das exceções também. Por exemplo, o proponente diz assim: eu aguardo a sua confirmação por carta até dia 10. Aí, nesse caso, o contrato ele só se forma quando o proponente receber a carta, ou seja, a formação do contrato ele depende da recepção da aceitação e não da expedição. E o inciso terceiro diz que mesmo que a aceitação ela tenha sido expedida dentro do prazo, se ela não chegar ao proponente dentro do prazo estabelecido, o contrato hoje não se forma. Isso, por exemplo, vai proteger ali o proponente de ser vinculado a um contrato, né, cujas condições tenham mudado. Por exemplo, se a aceitação chegar muito tarde, o objetivo do contrato não for mais relevante para ele, é um bom exemplo aí. Então, em resumo desse artigo, a gente tem que a regra geral, o contrato se forma no momento que a citação é expedida, né, enviada pelo aceitante, independentemente de quando o proponente recebeu uma ciência. E tem as exceções, que seria a revogação da proposta, o compromisso de esperar a resposta e o não recebimento no prazo, que são as exceções aí da regra geral, tudo bem? Bom, vou voltar para a tela. Só um minutinho, voltei. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham bons estudos para P2. Semana que vem a gente continua com o conteúdo que o professor pediu para que revisassem. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, podem me mandar mensagem, podem entrar em contato, sugestões, críticas, eu estou à disposição, tá bom? E, aliás, eu espero que vocês tenham ido bem na integrada. Eu me esforcei para passar o máximo possível que eu consegui. E é isso. Desejo uma boa semana a todos e até terça que vem. Tchau.